menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e falar. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro no universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade de entrar em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade de entrar em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus, 19 horas e 37 minutos. Está entrando no ar aí para a glória do nome do Senhor, mais uma vez o programa Emoções à Luz da Bíblia. Para você que está ligadinho conosco aí, hoje é segunda-feira e as segundas-feiras é o dia do nosso encontro aqui no Facebook, a partir das 19h30 até as 21 horas, com o programa Emoções à Luz da Bíblia. Nós temos uma palavra de Deus ao teu coração, louvores e também os nossos brindes, como de costume. Tá bom, minha gente? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta programação.
Glória a Deus. Também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à nossa live de segunda-feira e que Deus abençoe a cada um de vocês. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? Com uma boa noite, também uma boa semana, né? Tem uns irmãos que gostam de frio, que gostam, que não gostam, mas que dia bem lindo hoje, né? Que segunda-feira abençoada, né? Principalmente aqueles que são os trabalhadores, né? Foram trabalhar animados, voltaram para casa animado, né? Louco para que o dia de amanhã venha ser igual ao dia do hoje, sabe? Um dia abençoado, né? Então, nós aqui dedicamos uma semana abençoada a todos. Glória a Deus, mas quem ficou folgando, eu acho que estava melhor a segunda-feira. Não, tô com o braço doendo, passei a mareta hoje. Vamos trabalhar. Arranquei 3 janelas hoje na unha, no dente. Vamos lá de louvor então, aí que os músicos já comeram tudo os divos, agora eles vão cantar. Mas falando em comer as rapaduras da irmã Adri. Tá, aquela é pra venda. Não acredito. Não, então esse louvor vai para os doadores dos brindes, especial para Cíntia do Dives. Toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. O Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não orarei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele
santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Glória a Deus, é isso daí, 19 horas e 49 minutos. Esse é o nosso Deus, que tem uma linda história, um lindo propósito de vida para cada um daqueles que confiam no seu nome, que confiam na sua palavra. Aleluia. É isso aí, glória a Deus, 19 horas e 50 minutos. Você pode continuar mandando aí o seu nome, pode continuar também compartilhando a live. Você que ainda não compartilhou aí na tua página, não custa nada, é rapidinho, tá? E você pode estar nos ajudando aí, enviando a palavra de Deus, os louvores aí para os seus amigos, tá bom? No compartilhamento aí da live. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá no YouTube, Igreja Pentecostal Shofar Encantado. E você vai lá, também não custa nada, é de graça. Clica lá no inscrever-se, toca no sininho e você vai estar recebendo aí os nossos vídeos, nossos conteúdos, as mensagens dos cultos de ensino, os programas aqui da segunda-feira e outros mais vídeos que lá estão no nosso canal do YouTube, Igreja Pentecostal Shofar de Encantado. Glória a Deus. Você que ainda não é inscrito, vai lá e te inscreve, tá bom, gente? Nós estamos felizes com o Senhor aí, né? No final de semana nós tivemos 2 cultos abençoados por Deus aí na presença do Senhor, do aniversário da igreja, do nosso ministério de 6 anos, né? Somos gratos a Deus por todos os irmãos que trabalharam, os irmãos que estiveram conosco, nos visitando, que o Senhor possa estar abençoando os irmãos a cada vez mais aí para a glória do nome de Jesus. É dia de festa, né? Final de semana de festa, né? Na verdade, foi uma festa mesmo, né? Muitos foram convidados, né? Muitos foi anunciado, né? E aquele que veio, eu tenho certeza, sim, que não se arrependeu, sabe? Porque estava muito bom, né? Tanto sábado quanto domingo, sim, estava muito bom. Uma alegria muito grande dentro da igreja, a palavra de Deus poderosa, falando, sabe? Então, muitas vezes, quando o pastor fala assim, para viver o sobrenatural de Deus, eu sei, sabe? Eu sei que o Senhor, o sobrenatural dele, ele agiu com muito poder dentro da igreja, né? Pela palavra ministrada, pelos louvores louvados, porque ele falou profundamente com muitos irmãos naquele lugar. Terminando o culto para alguns irmãos, eu falei assim que hoje, tu recebeu hoje várias profecias, né? Ele olhou para mim, sim, porque vários hinos e a palavra falou profundamente com muitas pessoas naquele lugar, né? Então eu me sinto assim alegre por poder entender que nós, né, do Ministério Shofar, programamos aqui uma campanha, né, um trabalho, como se fosse o aniversário da igreja, uma festa, mas o que aconteceu, né? O povo veio e Deus bradou do céu em cada coração. Então, tá aqui o presente nosso hoje, né, como pastor da igreja, como a pastora, nós como família Shofar, nós nos sentimos presenteados por Deus, entendendo e vendo e ouvindo Deus falar assim, da forma como ele falou nesses dias. Então eu vou falar também das crianças ontem, que eles tiveram um testemunho de que as orações deles foram ouvidas, porque há uns tempos atrás a gente orou para Deus mandar mais crianças, né? Porque a nossa escolinha são poucas as crianças, né? Nós estamos em 5 e ontem tinha 12. E daí eu falei para eles, vocês lembram que um dia a gente orou para que Deus mandasse um monte de criança, né? Então eles tiveram um testemunho, né? De que a oração deles, Deus ouviu e mandou ontem um monte de criança para participar da escolinha. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus.
Aleluia. Vamos lá de louvor. Bah, nem comeram ainda. Não, o Júlio, ao invés de dar os de vinho pra eles comerem lá, coitadinho. Eu tô louco pra comer também. Mas então. Mas daí agora... eu já dei aqui um pitaco aqui. Não, eu nem sei o que vamos comer primeiro. Meu Deus. O que vamos comer primeiro aqui? Peraí. Pode ir. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aí, glória a Deus, Noites Traiçoeiras, né? Essa canção é maravilhosa, Noites Traiçoeiras, que Deus abençoe aí os irmãos. Agora tava me lembrando aqui, enquanto que os irmãos cantavam, que aquele dia lá, quem é que foi? A Cíntia, né, que mandou lá os enigmas lá né? Se algum irmão tiver algum enigma bem legal aí, poderia mandar pra gente fazer aqui um
Sim, bíblico, leia, não vai me fazer coisa que não é, né? Enigma bíblico, bem lembrado, bem lembrado. Alguma pergunta assim relacionada à Bíblia, igual a Cíntia falou aquele dia lá, como é que a Cíntia... Me lembro qual é que foi o dela, o homem que que não nasceu, né? O primeiro homem que não... Que nasceu, que não nasceu. Que Casou, foi casado. Que casou. Enfim. Se os irmãos tiverem algum enigma aí pra gente, pode mandar, nós vamos colocar no ar aí. E aí os irmãos vão responder, aquele que responder certo vai levar 2 divs embora de brinde. Qual é que era o profeta que estava sempre com o cabelo curto? Qual que é o profeta que estava sempre de cabelo curto? Pois é, né? Teria que ser um profeta já dos mais... Gustavinho sabe? Mais, não os antigos, né? Porque lá para trás, lá se tinha o cabelo comprido, porque não tinha tesoura, né? Se cortava as coisas com pedra afiada. Pedra afiada. Né? Então Tu sabe, Pedro? Dá pra considerar Paulo profeta? Não. Não, Olha, o apóstolo. É Daniel. Não é careca, é cabelo curto, sempre com o cabelo curtinho ele tava. O profeta Jonas. Não, fica tirando assim pra todo quanto é lado. Daqui a pouco vai ler ali o nome dos profetas ali, vai. Todos eles, um vai dar... Ali aí, irmão, ó, vamos focar isso aqui hoje então, ó. Qual é que era o profeta que tava sempre com o cabelo curto? Marciano vai ler ali o texto que a gente vai meditar um pouco nessa noite. Depois nós vamos ouvir... depois que a Marciano ler, eu olhei pro Gustavo e ele fez assim, ó, então vamos ouvir o louvor. Marcelo vai ler o texto aí, depois nós vamos então ouvir o louvor e vamos comentar da palavra de Deus. 8:03. Bom, eu vou ler a palavra do profeta Ageu. Não sei se ele tinha cabelo, se ele não Também, tinha, não sei. Nunca ouvi falar, não conheço esse aí. Que profeta Ageu, que tá lá no segundo capítulo. Vamos lá então. Diz assim. Vou ler todo ele aqui, pastor, pode ser? Pode. Ou quer que eu leia só o versículo 4? Pode ler. Diz assim: a glória do segundo templo maior que a do primeiro. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparadas com aquela. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-se todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá de louvor então. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para libertar, está aqui para consolar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, doce Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, doce Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui
para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, doce Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, doce Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, doce Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, doce Espírito, move-te em mim. Glória a Deus, é isso aí, move-se em mim, Espírito Santo de Deus. Vamos lá então para a palavra de Deus que a Marciane leu aí. Quer começar, Marciane? Quer começar, Evangelista Júlio? Vocês querem que eu comece? Fique à vontade, pastor. Vamos tomar um café primeiro, tá? Não, mentira, tô brincando. Bom, o texto tá falando ali para nós, só para nós dar um pano de fundo a esse texto. Aí depois a gente vai falar que, na verdade, a gente quer falar hoje sobre esforço, né? Ou esforça-te, ou tem de bom ânimo. Então o texto, para nós localizar ele na cronologia bíblica, Ageu é um texto que vem logo depois do cativeiro babilônico, né? Aonde o cativeiro acaba e o povo ele é liberado da Babilônia pelo rei. Como é que é o nome do rei ainda que liberou o povo da Babilônia? Ciro? Ciro! Bem, Ciro! Eu ia falar chefe, também não falei. Tem. E o Isaías profetizou 150 anos antes. Isso. Tu vê como é que Deus ele é tremendo antes do cativeiro começar. Porque o cativeiro durou 70 anos. Eles né? atacaram Babilônia, né? Então, Atacaram. 80 anos antes do cativeiro começar, e mais 70 do cativeiro, 150 anos, Deus já havia usado o profeta Isaías para dizer quem seria o rei que libertaria o povo do cativeiro Que antes. seria mesmo de hoje o começar. Irã, né? Que era a Pérsia, né? A Pérsia, Então, o povo voltou, né, para Israel, voltou para sua terra, voltou para Judá. E a Bíblia diz que quando voltaram, o grande objetivo deles era a reconstrução do templo, né? Vamos lembrar aqui que o templo que Salomão construiu, aquele magnífico templo, foi destruído, foi saqueado por Nabucodonosor e seus soldados, né? Foi destruído tudo. E quando eles voltam porque o templo simbolizava o orgulho, né? Não um orgulho assim pejorativo de forma negativa, mas um orgulho. É como, por exemplo, dizer, eu tenho orgulho de servir a Deus. Não é um orgulho, né? Mas simbolizava isso. E quando eles voltam para construir o templo. Mas, obviamente, que toda vez que a gente se propõe a fazer alguma coisa para Deus, vai surgir dificuldades, vai surgir adversidade, vai surgir inimigos de perto, de longe, de dentro, de fora. Enfim, e o que aconteceu? O tempo parou. Eles lançaram os alicerces, a Bíblia diz que lançaram o alicerce e parou o tempo. E daí cada um pensou, não é hora de cuidar do templo ainda, não é hora de construir o templo, vamos cuidar cada um das nossas vidas. Vamos cada um fazer nosso negócio e o templo fica aí para quando dá. E aí, nesse contexto, o templo parado, lá entregado às moscas, o povo cada um vivendo sua vida, e os anos se passando, eu acho que foram 12 anos, Por aí. né? Até que Deus levanta o profeta Ageu para falar com o sacerdote, o Zorobabel, e dizer, olha, vocês... E daí no capítulo 1 ali tem um texto bem bacana também, que Deus fala através do profeta, dizendo, olha, os caminhos de vocês trouxeram vocês até aqui. Vocês comem e não se farta, Isso. né? Se veste e não se aquece,
recebe e coloca o salário num saco furado. Quer dizer, estão girando à toa, não está acontecendo nada. Mas os caminhos de vocês trouxeram vocês até aqui. E aí na continuação, no capítulo 2, o Senhor vai usar o profeta de novo para falar com eles acerca do templo, mandando eles se esforçarem agora. Por quê? Porque eles diziam, olha, Deus falou para ele, vocês falaram que não é hora de construir o templo, mas cada um de vocês mora em suas casas, né? Então quer dizer, a casa de Deus, não, mas a minha casa sim, né? As coisas de Deus para um segundo plano, primeiro as minhas coisas, sendo que a Bíblia é categórica em afirmar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então o povo está ali, o templo lançaram os alicerces, né? Só que além de toda aquela adversidade normal assim que acontece quando a gente tenta fazer as coisas para Deus, ainda tem a adversidade interna, porque os anciãos que foram para o cativeiro e voltaram, que conheceram o primeiro templo, quer dizer, os mais velhos, né, que conheceram, que veio que conviveram, juntos, que viram falar. Que viram o crescimento, que viram o templo. Quando eles olham para aqueles alicerces e comparam aqueles alicerces com o templo que eles conheciam, aí mesmo que eles, né, não vão fazer nada mais, se desanimaram de uma vez, e em se desanimando, animaram os outros também, desanimaram os outros também, né, porque eles pensam, se é para construir um templinho desse aí, nem fizemos nada então, né, deixemos quieto. E aí é que vai entrar o texto que a Marciane leu ali, de Deus falando para o profeta, de Deus falando para o sacerdote, que vai falar sobre o esforço, né? Esforçar-se. O que é o esforço? O esforço é um movimento que tu faz para sair do repouso, né? Tu tá em repouso, quando tu vai fazer qualquer tipo de movimento, tu vai demandar um esforço, vai demandar movimento, isso, né? um gasto de energia. E é aí que o nosso corpo não quer gastar energia. Já está provado por A mais B, pela ciência, pela neurologia, que estuda o cérebro, que o cérebro ele faz de tudo para poupar energia. O cérebro, por quê? Porque lá, o cérebro, lá por exemplo, lá atrás, no Homem das Cavernas, lá, o esforço demandava energia e eles gastavam energia. Então, quando, por exemplo, aí, se eles gastavam uma energia para caçar e não caçavam, eu não comia, né? Então o cérebro faz de tudo, até hoje o nosso cérebro é assim, poupar energia. Por isso que a gente tem a tendência de fazer sempre tudo igual, por isso que nós não gostamos de mudança, nós preferimos permanecer ali, porque ali a gente já conhece o caminho, já sabe como é que é, e a gente é tão resistente à mudança, porque a mudança exige gasto de energia, exige esforço, exige mudança de hábitos. O nosso cérebro é contrário a isso. Então, na verdade, o esforço que Deus está falando ali para eles e fala para nós hoje é isso, é a quebra do modelo, é a quebra do paradigma, eu tô bem com a minha casa, eu tô bem ali e tal, tá tudo certo, mas agora eu preciso mudar esse comportamento, porque afinal de contas o tempo tá lá parado. Exato. Eu não tinha meditado nesse momento da palavra, compreendendo, né, que o esforço é algo assim que tu sai do comodismo, né? Mas voltando ali um pouquinho ali, compreendendo da forma como que Deus falou com os irmãos ali, né? Que vocês estão se vestindo, não estão, né? Estão ganhando salário, tá no saco furado. Estão fazendo algo. Então quer dizer que se eu estava vendo, quem sabe, uma porcentagem de esforço do povo, mas não estava falando de nada. O esforço deles aprendido no momento, porque abandonaram a igreja, né? Abandonaram o templo e colocaram os seus esforços em outras situações. E para Deus não vale nada. Para eles mesmos não está valendo nada. Né? Que eles viessem se esforçar a se voltar para o Senhor. Que o esforço deles fosse para vir para a igreja, construir o templo. Né? Então, tocando-se nesse ponto, né? Que se o seu salário está num saco furado, né? Tu come, não tá sempre com fome. Tu tivesse, não adianta nada. Que se eles mudassem a visão deles, o esforço deles na obra de Deus, as situações todas iriam a se refazer nas suas vidas. Eles iam compreender que aquele saque ia ser remendado, que aquela grana botada fora não ia mais, iria sobrar no final do mês.
aquele alimento e até para sobejar, para convidar o vizinho. Aquela situação deles, e por exemplo, que nem agora no inverno para se vestir, depende da época, eles iam ter o conforto, e esse conforto era Deus que queria dar. Hoje nós estamos, né, dependendo do nosso salário, dependendo de governo, dependendo de auxílio de município, e auxílio A, auxílio B, mas continuamos com fome, continuamos não tendo nada. Agora, procure vir para a igreja, procure se dedicar para Deus. Aí, conforme o pastor falou, tem que haver um esforço para isso. Tem que haver uma atitude para isso. Se encontrando com o templo, vindo para a igreja, começando a ajudar a reconstruir ou a construir um novo templo, esse povo estava construindo uma nova vida para eles. Uma nova vida, porque vieram e aí foram desanimados e de repente foram para suas casas, estavam ajeitando suas casas, suas lavouras, mas o esforço deles até então estava sendo direcionados para um lugar errado, né? Não querendo colocar, por exemplo, que está todo mundo apostasiado, ninguém mais quer saber, ninguém mais A, ninguém mais B. Não, nós somos uma região de pessoas trabalhadoras, pessoas que estão se esforçando por algo. Mas já está 2, 3, 4, 10 anos e esse algo não aconteceu ainda. Esse algo ainda é um saco furado. Esse algo ainda é um saco furado. Se o profeta Ageu passasse na nossa região, ele teria com essa palavra aqui. Voltem para a minha presença. Voltem para Deus. Voltem para construir a igreja. Voltem para trabalhar ali, porque ali sim é diferente. Ali o nosso soldo, ele aparece, as nossas contas são pagas, a nossa alegria é diferente, o prazer de estar trabalhando no templo, a reconstrução do templo, ou uma reforma do templo na igreja, é diferente, a vida é outra vida. Quando a gente lê essa passagem ali, a gente entende que o povo desanimou, o pessoal que estava trabalhando na obra desanimou por críticas que vieram. Eles queriam novamente um templo suntuoso, que nem o primeiro que os antigos conheciam, né? Então o desânimo veio de fora, a crítica veio de fora. E hoje a gente tem muita gente desanimada, muita gente que já jogou a toalha, pessoas que já apostam no fracasso, né? Várias pessoas que a gente conhece, ou nós mesmos já passamos por isso, né? De ter esse desânimo todo. E quando a gente vai ler as escrituras, tem várias passagens na Bíblia que usa essa palavra, esforça-te. Tem segundo a Pedro, tem uma passagem que diz também, né, que o povo lá era para se esforçar. Então aqui na Bíblia deixa claro, né, que a promessa de Deus é essa, que ele vai estar ali, basta nós tomarmos a iniciativa, né? Só uma pergunta antes que o senhor entrar, por exemplo, sobre o esforço, né? Muita gente fala sobre que a pessoa ela vai para um caminho diferente, vai ter uma vida diferente, né? Mas aqui, conforme essa história, quem sabe a gente vai falar em outras segundas-feiras, né? Quem sabe continuar a mesma palavra sobre se esforçar, né? Aqui o esforço nessa palavra direciona para que o povo viesse todo para construir o templo, que eles viessem se esforçar a construir o templo, quer dizer, o esforço deles direcionado a Deus, né? É o que aconteceria. Eles iam abandonar a tornearia, suas lojas de roupa, eles iam deixar lá para trás, lá, em segundo plano, mas o primeiro plano seria o templo, porque até então o primeiro plano deles era a lavoura, a sua casa, era sua família, era tudo, e eles botando em primeiro plano essa situação, abandonaram, se esqueceram, porque se passou muitos anos, mais de uma década se passou, e a igreja lá, né? Tu foi na igreja? Não, quanto tempo faz? Mas nem me lembro mais quanto tempo faz que eu não vou na igreja, sabe? E aí nós queremos ainda bênção de Deus na nossa vida, sabe? Glória a Deus, é isso aí, meus irmãos, o esforço que Deus está exigindo deles ali, ou está falando para eles, é o primeiro passo para a mudança que tu tanto espera na tua vida. Porque veja, o Senhor fala assim para eles, olha bem aonde os caminhos de vocês trouxeram vocês. O profeta fala, olha bem, vocês estão comendo, não estão se fartando, estão se vestindo, não estão se esquentando, estão trabalhando, estão colocando salário no saco furado. Isso aí não era uma semana, um mês. Isso aí eram anos que estava acontecendo. Mas percebe que Deus falou, os caminhos de vocês trouxeram vocês até aqui. Então quer dizer, eles estavam vivendo uma vida de miséria
por decisões tomadas erradas e estão vivendo um ciclo, se repetindo, um ciclo de derrota, um ciclo de derrota, um ciclo de derrota. Então esse esforço que Deus está exigindo, ali o Deus usou a questão da construção do templo, mas Deus está exigindo esse esforço para mudar a vida deles. Os grandes beneficiados, na verdade, seriam eles. Eles sairiam desse ciclo de derrota. Eles sairiam dessa choradeira. Então, muitas vezes, nós esperamos que a nossa vida mude, nós esperamos que o nosso ciclo de derrota acabe, nós esperamos que a nossa situação financeira seja transformada, mas só que quando vem uma palavra dessa para nós esforçar, nós não queremos. Nós queremos ficar, ninguém mexe com nós, ninguém mexe com o meu lugar aqui. Então, sempre que Deus vai nos elevar de nível, sempre que Deus vai mudar o nosso nível, Ele vai exigir de nós uma dose maior de esforço. E aquele que estiver disposto a pagar essa dose de esforço, vai subir de nível. E os outros não vão. E aí, mas Deus... Não, Deus não tem preferido. Deus tem preferido, Deus não tem... não é preferido, a palavra é acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas em relação à salvação. Salvação é para quem quiser. Mas o propósito para Deus é diferente de um para o outro. Uma pergunta. Pode falar. Então, muitas vezes sobre, se eu tenho vontade de ir, o dia que eu tenho vontade eu vou, o dia que, sabe, sobre, né, ter vontade é uma coisa, sentir de fazer é outra coisa, ser levado é uma coisa, agora, se esforçar para ir é diferente, né? Diferente. É diferente, né? O que acontece é o seguinte, irmão, esse negócio aí, se eu sentir de Deus, se eu tiver vontade, não existe isso aí. Isso aí é conversa fiada. O que acontece? Por exemplo, hoje eu estava lendo sobre disciplina. Então lá o cara fala, eu não gosto de ir na academia. Vai até tu começar a gostar. Eu não gosto disso. Faz aquilo ali mesmo tu não gostando até que tu vai começar a gostar. Por esforço, né? Por esforço. Quer dizer, no começo esforço é uma coisa que tu tem uma propulsora. Contra os seus anseios, vamos dizer. Tem que se esforçar para aquele objetivo. Seria por isso, né? Que a grande maioria não faz. Porque esse movimento é contrário. Tu tá parado, né? E o esforço vai te fazer levantar. Então eu não vou. E aí tu vai viver nesse que Deus falou para eles. Vocês estão assim por causa dos caminhos de vocês. E aí, meu irmão, o que acontece? Porque Deus tem os seus privilegiados, porque o Jacó amava mais o José. Claro que amava mais o José. O José fazia as coisas certas? Os outros só faziam coisa errada? Por que o pai vai gostar dos outros e não vai gostar do José? Mas o pai não deve fazer acepção de pessoa. Mas na paz não existe isso aí. É a mesma coisa com Deus. Acepção Deus não faz em salvação. Salvação é para quem quer. Agora, aquele que se destaca aqui, se destaca ali, Deus vai usar. Não tem essa usada aí. Não tem essa conversa. Pode perceber. Em todos os filhos de Jessé, quem foi o rei? Davi. Em todos os filhos de Jacó, quem foi o governador do Egito? Quem fazia as coisas certas, quem servia certo. Então o povo ali, e o povo tinha mais uma, que não é Marcelo falou, estava olhando para o templo comparando com o outro templo. Não, irmão, esse negócio de comparar tempos e tempos não existe. Isso aí é pior. Lá no tempo antigo o tempo passou. Passou, já era, não tem mais tempo antigo. Agora nós temos um tempo presente. É igual eu vejo os crentes de hoje falando, eu queria estar na igreja primitiva. Lá não durava um dia. Não durava um dia na igreja primitiva. Os nossos crentes de hoje, mas nem se convertiam na igreja primitiva. Mas duvido trocar a vida para ir ser comido por leão, rapaz. Para ser queimado por Nero no jardim de Roma. E vai dizer para mim que na igreja, aqui que vocês iam, aqui para vocês que vocês iam. Não ia. Então nós temos que viver o nosso tempo. Nós temos que viver agora é a nossa vez. Davi já teve a vez deles. Os pastores que vieram antes de nós já tiveram o tempo deles. E agora a responsabilidade é nossa. Nós já pegamos, irmão. A Bíblia fala em Levítico que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo veio queimando lá de Levítico e chegou até nós. E agora é a nossa responsabilidade manter esse fogo aceso. Para passar para a próxima geração uma igreja incendiada. Que fogo que nós estamos passando? Lembra? O fogo não podia apagar nem de noite nem de dia. O fogo arderá continuamente. Então isso quer dizer o quê? Que tinha sacerdotes de dia e sacerdotes de noite para manter o fogo aceso.
Só que não era assim qualquer, vai lá, mete no graveto lá e já era. Não, era cheio dos paranoia, não era bem assim. Então nós hoje não queremos nenhum esforço. É que nem o Júlio falou, vamos lá, irmão, estão pegando lá na firma, lá, eu ganho Bolsa Família. Mais R$600, mas tá bom, e mais uma cesta básica, mais uma coisa. E aí fica naquele, né? Agora, o esforço que Deus está demandando é principalmente, irmão, entenda isso. Quando Deus ele requer de nós um esforço maior, é porque nós vamos ser os maiores beneficiados. Nós vamos ser os maiores beneficiados. Esse povo aqui, ó, tava quebrado. Esse povo aqui estava num ciclo de derrota há anos já. E agora Deus vem e pede para eles esforço para tirar isso daí. E porque Deus sabe que eles têm capacidade, né? Sim, e outra. Agora Deus fala algo muito importante. O povo está preocupado com o tamanho da casa, com o tamanho do templo. Comparando com o templo antigo, aquele templo lá, o templo aqui não é. Deus falou, olha aqui, ó. A glória da segunda casa. Que agora ele está falando dessa casa pequena aqui. Isso. Vai ser maior do que a primeira. Que seria a presença dele. Né? Então, o que nós, como pai de família, o que nós como líderes, o que nós como crentes, o que nós temos priorizado? Nós temos priorizado, não, vamos construir uma mega power catedral e se dane se Deus vai estar ou não, vamos botar luz, painel de LED, vamos fazer isso, fazer aquilo, ou nós temos preocupado em fazer um culto na rua e desde que a glória de Deus esteja ali? Qual que tem sido a nossa preocupação, o nosso esforço? Quando nós, por exemplo, foi falado antes do aniversário da igreja. Quando nós fizemos o aniversário da igreja, planejamos isso, aquilo, decoração, isso, aquele outro, ficou maravilhoso. Mas a nossa preocupação maior, qual foi? Apenas isso ou que Deus tivesse liberdade no meio do culto, que Deus usasse profeta aqui, profeta ali, igual tu falou que teve um lá que recebeu. Qual que é a nossa preocupação? Então esse é o esforço que vai valer a pena nós nos esforçarmos. E sobre o tempo, queria, né, um comentário que a gente está desapercebidos, né, do tempo do hoje. Aqui falou sobre a igreja primitiva, né, gostaria de viver aquele tempo lá. Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, qual é que seria a história do nosso tempo do hoje? Aqui na nossa região que nós estamos passando, por exemplo, que a gente, um ano, 2 atrás, nós tivemos a pandemia, nós tivemos o verão, o calor recorde, o frio recorde, enchente recorde. Nós estamos vendo num tempo que haveria de haver em nós, principalmente cristãos, no homem hoje, um esforço para ir de encontro à vitória. Nós não podemos se deixar levar por isso tudo. Porque se daqui a 100 anos eles vão ler a história dessa década agora, seria um tempo que vai ficar na história. O nosso tempo do hoje vai estar fazendo história. Se Jesus não voltar daqui a 100, 200 anos, as pessoas vão ler nos colégios, vão ler as histórias do tempo do hoje, porque as situações que estão vindo de encontro a nós, de 2, 3 anos para cá, nunca aconteceu. É recorde, nunca aconteceu. Não tem história nos livros, não tem aparelho que mede, não tem ainda a situação que o homem inventou que mediu algo da situação que a nossa geração está passando hoje. Sobre enchente, sobre frio, sobre calor e sobre esse vírus. Por exemplo, esse vírus que foi, agora o vírus ele se fortaleceu. E o ano que vem como é que vai ser? Então esse o tempo do hoje que nós estamos vivendo, nós estamos desapercebidos disso. Então nós devemos nos esforçar, né? Nós devemos ter bom ânimo, entende? Mas nos voltar para Deus, porque Deus não quer que nós devemos entrar nesse ciclo de miséria. Porque até então esse tempo do hoje está levando o povo para o lado da miséria, está levando o povo a empobrecer, está levando empresários à falência, está pegando mansões ficando sem valor nenhum. Entende? Se isso aqui continuar assim, o ciclo está rodando. E o Senhor não quer que nós entramos nele. Ele quer que nós se voltamos para Ele. Porque Ele é a solução, Ele é a resposta, Ele é essa bênção toda, essa presença que vai encher o templo. O que importa, tudo, não importa se tu faz o pouco ou muito, o tamanho daquilo que tu faz, o que importa é que é para Ele, o que importa é a presença dEle. Aqui tem uma passagem que eu vou ler que está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, que diz assim:
E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então aqui Davi aconselhando Salomão, né, que também ele tinha que se esforçar para terminar a obra do Senhor, exatamente como o profeta Ageu exigiu do Zorobabel e do povo ali, né? Vamos lá, vamos ouvir o louvor aí então pelos Gustavos. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos do mundo poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro, o mundo inteiro é pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmãos, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e honrando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Glória a Deus, glória a Deus. Aí tá o valor de uma alma. Para dar uma resposta aí então para nossa irmã Suelen,
Na verdade, nós tínhamos uma rádio web à época, né? Nós tínhamos a rádio Conectando Vidas, e o pastor André e a irmã Clarice faziam um programa aqui na segunda noite, era no Teu Altar, era o nome do programa, na rádio, e também depois a gente começou a transmitir para o Facebook, né? E eu e o evangelista Júlio, nós tínhamos um programa no domingo pela manhã. E daí, depois a irmã Clarice e o pastor André se desligaram da nossa igreja, né? E aí eu convidei o irmão Júlio para esse programa, e a gente botou então para lidar com as emoções, né? Para falar de emoções do ser humano, todo tipo de emoção, né? Depressão, angústias, medos. E aí depois veio a Marciane, depois veio o Tavinho, né? E estamos abertos para vir mais gente, se quiser também, né? Então o programa começou assim, Sueli, desse projeto aí, da gente falar sobre emoções. Aí os irmãos começaram a participar doando os brindes, né? No começo era sempre o evangelista Júlio que trazia até virou Júlio Bisca na época. Hoje tem 3 aí. E depois os brindes foram melhorando, o programa foi evoluindo, né? Até a nossa câmera aí de semana passada, e hoje é câmera nova. Novinha, né? Estralando. Então o programa começou assim, a mesa aquela que o Geda gostava. O Geda falou da mesa lá na casa dele. Tá lá na casa dele. É verdade. A Jéssica quis ficar com a mesa, ele não queria, a Jéssica ficou com a mesa lá. Agora foi pro outro YouTube também? Estamos no YouTube. Então o programa começou com aquilo que o nome fala, né? Pra gente falar das emoções, mas não assim numa linguagem que já está acostumado. A gente está falando à luz da Bíblia, né? Como o nome do programa fala. Então a gente está falando sobre isso, e foi assim, mais ou menos de forma resumida, que tudo começou. Tá bom, Suelen? Então, sobre, por exemplo, a gente teve uma campanha nesse final de semana, né? A gente, às vezes, ministra, induz o povo a convidar, né? Agora o hino que os irmãos cantaram aqui, né? Do valor de uma alma, né? Que Jesus comprou, né? Para nós buscarmos elas, para nós não ficar esperando elas vir, né? Para nós buscarmos elas, né? Então a igreja, né, devagarinho está entrando nessa jogada de buscar as almas, de fazer os convites, né, para as pessoas vir. E se nota assim, por exemplo, que é convidado 50 pessoas e vem 8, 10, sabe? Vem ali 15%, 20% vem, né? E esses outros 80% não vêm, de repente, por causa dessa palavra que nós estamos trazendo hoje aqui, sobre se eu tiver vontade eu vou, sabe? Né? Se eu tiver vontade eu vou. Então a gente compreende, né? Quem sabe nossas ministrações a gente pode mudar um pouquinho, que não é pela vontade, não. Porque eu creio assim nas minhas orações, eu oro a Deus e eu entendo assim para mim que eles querem vir, tomaram posição para vir, projetaram para vir, querem aqui estar, mas na hora de aqui estar não deu vontade, né? Não tem vontade. E essa vontade, quem sabe, né, as próximas oportunidades de nós falar com esse povo, essa vontade, ela nunca vai vir, ela nunca vai estar lá. O que tem que haver para essa pessoa é um esforço de deixar tudo. É um esforço de deixar, nesse tempo de inverno, né, sair na beira do fogão, sair do quentinho e vir para a igreja. É um esforço, quem sabe alguém vai deixar a esposa ou não, ou filho ou não. É um esforço, é por esforço que muitos que são crentes hoje estão na igreja. Porque, por exemplo, se eu vou perguntar assim, me pergunta para mim, tu sempre tem vontade de vir para a igreja? Não. Uma porcentagem, quem sabe, bastante forte, é por esforço. É por esforço. Eu gosto do culto, eu gosto de ouvir a palavra, eu tenho curiosidade de estar na igreja, eu quero saber o que Deus, da forma como que Deus está falando, está agindo. Mas por muitas vezes é por esforço. Por exemplo, tu veio ontem no culto por esforço. Tu não queria vir. Muitos não quiseram vir. É por esforço. Então, aqueles que muitas vezes nós convidamos, é por esforço, porque se não é por esforço, nós não vamos chegar lá. Então, agora que o pastor colocando sobre a irmã, sobre as emoções, né? À luz da Bíblia, que vem de encontro agora essa palavra, sabe?
que é a emoção, aquela atitude nossa, aquele sentimento nosso está nos atrapalhando a nos voltarmos para Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, se nós, por isso que nós estamos falando aqui de emoções à luz da Bíblia. Se nós agirmos estritamente, já pensou agora, irmão, se todos nós, a partir desse momento, começasse a fazer só o que a gente tem vontade, né? O que viraria esse mundo, então? Só que as pessoas acham que ser livre é exatamente isso, é só fazer o que você tem vontade, mas é o contrário. A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que ser livre é fazer aquilo que tu não quer e mesmo assim tu faz, porque tu é livre. Sim. Por exemplo, pastor, mas o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer. Não, ele pode, mas ele decide não fazer. É pecado ter tatuagem? Não tem nenhum texto que condene, mas eu não preciso fazer. Eu sou livre para não fazer. Então, uma vez eu estava pastoreando a igreja de Roca, bem no começo do meu ministério, e tinha uma irmã lá, que ela era ajudou nós muito lá, fazer visitas e essa situação assim. E no inverno, frio, nós saía de noite, daí um dia eu fui na casa dela lá fazer não sei o que. E eu disse, a senhora não tem um fogão a lenha? Vamos fazer um fogo? Não, eu não tenho, ela disse. Por que a senhora não tem fogão a lenha? Ela disse, porque se eu tiver fogão a lenha, eu não saio mais de noite no frio. Que daí eu chego em casa, faço fogo no fogão e já era. Não saio mais. Né? Isso aí é 20 anos. Eu fiquei com isso na minha mente. Eu falei, às vezes aquele conforto que a gente tanto busca, é o caso deles aí, ó. Fizeram tanto conforto em suas casas, fizeram casas tão belas, fizeram casas tão bonitas, que se desanimaram de fazer a obra de Deus. Se desanimaram, tem porque se dane, nossa casa tá bem, eu tenho conforto na minha casa, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho ar-condicionado, por que eu vou sair? Eu tenho o meu carro, eu tenho isso, aquilo. Então, muitas vezes, esse conforto que o mundo nos oferece é exatamente para isso. E aí esse conforto vem disfarçado daquela situação, não, tu merece. Né? Hoje é domingo, amanhã tu vai ter que trabalhar, fica em casa. Teve gente nossa que não veio no culto ontem. Né? Crente nosso que não veio no culto, por quê? Não estava com vontade. Isso. Mas e aí? A vontade é uma coisa que tu não pode esperar, irmão. Senão... Tu tem vontade de trabalhar todos os dias? Pois é. Tu tem vontade de lavar louça? As donas de casa têm vontade de lavar roupa, de limpar a casa? Os pais têm vontade de às vezes abrir mão de comer alguma coisa em prol dos filhos? Mas se faz. Porque o homem de verdade, o crente de verdade, ele faz aquilo que precisa ser feito. Ele não importa se ele tem vontade ou não. Não importa. Veja Jesus no Getsemane. Ele fala, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas também se não for, né? Ele orou 3 vezes nessa situação aí. E nós entendemos hoje, uma vez nós fomos evangelizar e o pastor convidou a irmã para ir no culto e ela disse, se Deus quiser eu vou, ela falou. Daí o pastor falou, então hoje de noite tu vai estar lá, porque Deus quer que tu vá pro culto. Né? Deus não vai querer que tu vá no culto. Isso. Só que aí as pessoas ficam usando essas artimanhas. Um dia tá com dor de cabeça, outro dia tá com isso, outro dia tá frio, outro dia tá calor, outro dia tá não sei o quê. Mas não existe a possibilidade, nós não devemos dar para nós mesmos a possibilidade de alternância. Se me der vontade eu faço, se não der vontade não faço. Não, irmão. Se tu vai parar para pensar, grande parte da nossa vida a gente faz aquilo que não tem vontade. Mas faz porque precisa ser feito. Precisa ser feito. Por exemplo, quem é que gosta de ir lá no médico, tomar uma injeção, fazer uma cirurgia, mas se tu não fizer, tu morre. Não, daí, eu já corro lá no médico, eu nem penso. Porque se eu não ir, vou morrer. É a mesma coisa, gente. Nós estamos falando aqui de eternidade. Verdade. O reino do céu é tomado por esforço. Então, quer dizer, se tu é capaz de te esforçar, por exemplo, quando tu tá em casa, né? Tu tá doente, tu tá mal, e aí tu também não tem vontade de ir pro hospital e ficar ali esperando 2, 3 horas. Mas tu vai, porque tu sabe que ali eles vão te ajudar. Isso. Né? Então agora, falando de eternidade, tu não pode se esforçar um pouquinho para alcançar uma eternidade com Deus, para sair desse vício de trabalhar, porque a Bíblia diz, irmão, de nada adianta o vigia guardar a sentinela se Deus não estiver ali. Não adianta. Não adianta acordar cedo, dormir tarde, o salmista fala, se Deus não estiver ali. Não adianta tu trabalhar igual um louco, colocar no saco furado igual o profeta está falando. O que nós temos que fazer? É nos esforçar. Quinta-feira é dia de culto, não é que os crentes têm que estar? No culto. Eu trabalhei o dia inteiro, não interessa, tu não vai achar lenha.
vai vir aqui sentado no ar-condicionado, tomar um chimarrãozinho, ouvir o irmão pregar, cantar um louvor, se alegrar. Quinta-feira, 15 para as 9 horas no máximo, todo mundo em casa. Se tu estiver em casa, tu não vai dormir às 9 horas. Sim. Não vai, não vai. Aí assiste, vou maratonar uma série, 4 episódios, meia-noite tá lá, vidradão ainda, né? Não, e no domingo, poxa vida, cara, domingo ninguém trabalha. Né? Domingo ninguém trabalha. Ontem nós estava aí um culto abençoado por Deus, cantores, Deus pregador, tudo. E aí, eu não tenho vantagem. Vantagem ninguém tem. Então nós temos que entender que o reino de Deus, tu acha que o Pedro, quando Jesus falou para ele, Pedro, vai pescar de novo, tu acha que ele tinha vontade de ir? O cara pescou a noite inteira. Por ele não foi. Não ia. Pela tua palavra. Pela tua palavra, deixou bem claro. Não. Quando ele lança esse desafio pela tua palavra, tá dizendo, se der errado, amigo, a culpa é tua. Vai pagar o meu... tu vai pagar meus honorários aí, entendeu? Mas o que acontece, irmão? É aqui que eu digo, quando Deus quer nos promover, ele exige um esforço maior. Pedro tinha pescado a noite inteira. Ele usou todas as artimanhas que ele tinha, ele foi em tudo como é que eles chamam lá daí que não tem... As reversas, ele foi nas cachoeiras, ele foi nas moitas, ele foi tudo onde é que ele sabia. Não achou nada. Só que agora, quando Jesus chega de manhã na beira do lago, Jesus quer promover ele. Isso. Só que antes de promover, ele vai ter que se esforçar. Sendo que ele tá cansado, sem dormir, tá com fome, tudo tava nele. Sabe? Tudo tava nele, né? Então quer dizer que teve que haver um grande esforço, né? Da parte dele, aceitar o apelo. E outra que ele era um pescador profissional, né? Isso. Ele não tava ali à toa perdendo tempo. Eu fui pescar uma vez de noite, eu não me lembro com quem que eu fui pescar, daí me botaram remar. Ali do Passo até o Picão e voltar, eu falei, nunca mais tu me convida pra essas coisas aí, que eu vou lá no mercado e pago o peixe lá. Mas ele remar aqui, eu vou ficar remando de noite no escuro. Não. E o Pedro tava cansado. Sim, então. Mas eles falam, tu vai de novo, e aí? Então, se fosse, por exemplo, que nem esses muitos que muitas vezes não vai na igreja, não iria, né? Não iria, né? Ia dizer, não, tô com a metade do que ele estava sentindo, né? Não. Tô sem dormir, já uma desculpa, né? Não. Tô sem comer, né? Tô cansado, não tá vendo aqui, né? Deu, né? Te emprestei meu barco, ok, te controla aí. Então, foi por esforço, né? Então, tu vê assim que palavra, né? Quem sabe a gente continua assim numa outra oportunidade, assim, porque tá faltando, sabe? Tá faltando essa vírgula hoje na nossa vida. Tá faltando hoje essa vírgula a chegar aos muitos ouvidos, às muitas pessoas, porque às vezes a pessoa ela peca por não entender, por não ouvir, por não saber disso, né? Sabe que tem que o esforço é uma coisa assim que cada um tem no seu particular, sabe? Eu entendo sim que tá lá, sabe? Mas tem uma outra situação que vem e abafa. Tem uma situação assim que vem assim e deixa obscuro. Em vez de estar claro as coisas, ela fica oculta na vida. Ele quer, mas não vem, sabe? É isso aí que Jesus fala quando diz que não vai colocar sobre nós peso maior, né? Então, por exemplo, Jesus mandou Pedro pescar porque sabia que ele podia ir de novo. Ele não ia mandar o Mateus ir pescar, o Mateus não sabia pescar. Então, o esforço que ele vai demandar de mim é um, da Marciana é outro, o teu é outro, dos Gustavo é outro. Tem condições. Que cada um tem condição. Se Jesus também pode fazer, tu tem condição de fazer. Ele não vai chegar aqui o Espírito Santo falar pra mim, toca um violão aí. Que jeito, cara? Mas nem a pau, não vai sair nada. Porque eu não sei tocar violão. Agora, se ele falar pro Gustavo, faz uma nota aí que tu nunca fez. Ele vai treinar 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele vai fazer. Vai ter um esforço da parte dele que ele vai fazer. Ou faz uma peça nova na tornearia. Não vai pedir pro Gustavo ir lá instalar um ar, não sabe. Não vai pedir pra mim levantar uma parede, eu não sei. Então, mas ele conhece cada um de nós. Por isso que o seu esforço o esforço que a Cook vai fazer pra vida dela, ela que tem que fazer. O esforço que tu vai fazer é teu, né? Então o que acontece? O Senhor vem, mas o que é igual para todo mundo é a palavra. O esforço de Pedro foi pescar. O esforço de Mateus foi abandonar a coloteria. Jesus falou para Mateus, vem e segue-me. Ele podia abandonar lá os trabalhos dele? Podia, tanto que abandonou. Né? E era um trabalho rentável. Meu Deus, era uma o cara era rico. Né, que ele podia assim, não, né? Automaticamente, digamos assim, se tivesse 100, 90 diriam não.
Só que daí Jesus pede para Mateus o que ele pode fazer. Mas Para ele Pedro foi, o que ele né? pode fazer. É. E pede para ti o que tu pode fazer Sim. e para mim o que eu posso fazer. Agora a questão é, eu estou disposto a fazer? Pediu para eles aí que a Marciana leu para voltar à reconstrução do templo. Reconstruíram, trabalharam, se esforçaram e construíram. Agora, a questão é, a palavra ouvir todo mundo ouve. O Espírito Santo fala, olha, quem tem ouvidos, Isso. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Pedro, o que me chama a atenção nessa passagem de Pedro, ele fala assim, ó, olha, eu tô cansado, eu trabalhei a noite inteira, eu já fiz de tudo que eu podia fazer, não tenho mais o que fazer. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Nós temos que lembrar, gente, que teve um culto ali. Teve um culto Isso. naquela manhã ali. O Jesus pegou o barco do Pedro e lá do barco do Pedro ele pregava. E o Pedro ficou por ali, porque quando terminou a mensagem estava ali ainda. Sim, Né? Então alguma coisa segurou ele ali. isso. Então agora o que acontece? Que palavra é essa Que foi ministrado que ali, foi né? ministrada ali Isso. de manhã? Que mudou a história desse cara aí. Então será que essa palavra que mudou a história do Pedro perdeu o poder? Exatamente. Agora, não, se fosse Jesus que pregava, eu também ia. Mas hoje ele tem os seus profetas, ele tem seus pregadores, ele tem seus anunciadores. E aí a gente vem um dia no culto, 10 dias, 50 dias, ouvindo uma palavra, só que não aplicamos, Exato. né? Não aplicamos em nossas vidas. Ó, que esforça, tem bom ânimo, daí tu vai no culto, glória a Deus, e amanhã a gente já tá morto de novo. É tipo Pedro ir para casa daí, esperar terminar o culto, amarrar Sim. o barquinho dele e ir embora. Isso, ouvir a palavra, né? Se emocionou, chorou lá, falou língua estranha Sim. e tal, se arrodeou no culto, pá, deu glória a Deus. E aí Jesus falou, ô Pedro, agora vai pescar. Não, aí também Isso. já ouvi a palavra, já vim no culto, tá bom. Não comete essas coisas aí de querer que eu venha na segunda, que eu venho na terça, que daí não vai rolar. Então o esforço, meu irmão, que o Senhor exige de nós é para isso. E por que a grande maioria de nós não vai para o próximo nível? Falta esforço. Por que todos nós estamos aqui, nesse ambiente aqui da igreja que é segundo andar? Porque nós se esforçamos para subir a escada, para chegar até aqui. Ninguém ficou lá embaixo, eu quero ir aí, então vem. Agora não, mesmo. Quero ir aí, mas vem então. A irmã perguntou aqui algo Né? sobre a rádio, né? Quando nasceu, como é que aconteceu, né? Houve várias ocasiões que era para ter fechado, né? Que era para ter parado, né? Era conectando vidas, né? Era outros irmãos que estavam aqui na frente, aí um pouquinho se criou alguma coisa ali, era para ter parado, não parou. Veio outro, era para ter parado, não parou. Veio outro, né? Mas tudo foi com esforço. Por exemplo, que nem os irmãos hoje aqui, comprando aparelho, comprando câmera, armando aqui, ajeitando ali, tem que haver esforço, não entende? Tem que haver esforço para a situação continuar. Mas não era para nós estar aqui, se fosse pela vontade ou pelo, né? Não, tem que haver esforço. Sabe? E sempre na nossa vida. Eu quero comer minha torta e não deu ainda, né? Na nossa vida, já vamos encerrar o programa. Sempre na nossa vida particular, nossa vida espiritual, seja qual for a área da nossa vida, sempre cabe um pouco mais de esforço. Sim. Né? A gente nunca pode se acomodar e falar, não, agora já fiz que chega. Né? Então, por exemplo, tu falou agora aqui do nosso programa. Quando nós começamos aqui numa mesinha velha, Isso. né? Aquela lá com as coisas em cima, que eu acho que eu gostava daquela mesa. Ainda bem que ninguém olhava aquela mesa lá. Só o Diego, né? Verdade. E aí depois foi vindo os irmãos, ali já tem uma aparelhagem, que você não vê aqui atrás aqui. Mas tem aparelhos, tem câmera nova, tem várias situações, foi comprado um Note novo, tem várias situações que vai aprimorando. Mas o que acontece? Tem segunda-feira, por exemplo, nessas segundas-feiras frias que deu aí, que nós falamos, vamos fazer o programa, tá muito frio, né? Não, vamos lá. Por quê? Porque, irmão, a condição de Deus para que a gente alcance a vitória é só uma: não desiste. Isso. Permanece. Tem programa que deu 1000, tem programa que deu 500, tem outro que deu 20. Não. É permanência. A gente sabe que da segunda-feira às 7h30 os nossos irmãos já estão esperando o programa começar. Isso. Aí segunda-feira que vem eu falo para os irmãos, eu não vou ir hoje, estou sem vontade de... Aí os irmãos, também não vou então. Daí fica 2, 3 segunda-feiras sem vir. Quando vier na quarta, os irmãos já perderam o costume de estar aqui com nós. Né? Então nós temos que a vontade, e na segunda-feira, que é o primeiro dia da semana, né? Aquela coisa toda, mas já se criou esse hábito, graças a Deus por isso, né?
e que nós continuamos nos esforçando para a glória do nome de Jesus. Aproveitando a deixa e agradecendo os nossos irmãos que cobram, que perguntam Isso. se vai ter programa, que ficam esperando às 7h30 para acompanhar a gente aqui, para ouvir, para conversar, discutir a palavra de Deus todos juntos. Então, muito obrigada Irmãos a que todos. já criaram o hábito de doar os brindes, né? Também, nós temos São tudo isso, né? um fã-clube. Os seguidores. 21 horas e 1 minuto. E o profeta? Ninguém falava. Ninguém acertou o profeta. Deixa pra semana que vem, então. Ai, Marcelina entrou agora. Será que a Marcelina sabe? Faz a pergunta de novo aí. Qual era o profeta que tava sempre com o cabelo curtinho? Não sabe. Duvido quem acerta isso aí. Só se assistiram o pastor lá que falou, senão não sabe. Mas o pastor tirou de onde? É bíblico isso? Claro que é bíblico. Ai, não sei, então não sei. E a razão dele saber isso aí, vou dar uma dica, ó, a razão do pastor saber isso aí tá no nome do profeta. O nome dele garante isso aí. Agora ficou silêncio. Agora quem vê o neurônio dos irmãos? Demorou 20 anos para nascer, mas nasceu, né? Tá no nome dele, tá? O nome dele já diz tudo. Zacarias, cara. Não, Zacarias não quer dizer, cara. Zacarias do caralho que era do Trapalhão. Os Trapalhão, rapaz. Ai. Tá, e o profeta deixamos pra semana que vem, então? É isso aí. Tá, deixamos pra semana que vem, então, o profeta do cabelo curtinho. Obrigado, gente, aos doadores. Obrigado felicidade aos ganhadores. Que Deus abençoe a todos e até a próxima segunda. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer achagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.